No dia 22 de novembro de 1963, portanto, completando agora 60 anos, um dos presidentes mais populares da história dos Estados Unidos e talvez mais conhecidos do mundo, foi assassinado enquanto desfilava pelas ruas de Dallas em direção a um evento. Recebeu 3 tiros e morreu praticamente na hora. Foi John Fitzgerald Kennedy, esse ícone, de certa maneira, da cultura ocidental, um dos crimes mais misteriosos e que até hoje alimenta inúmeras teorias da conspiração. Sobre esse homem que foi esse presidente tão bem-sucedido e morto antes de completar o seu primeiro mandato, que eu vou contar hoje para vocês. John Fitzgerald Kennedy, 60 anos de sua morte. Para falar dele, precisamos começar com as origens da família Kennedy nos Estados Unidos. Patrick Kennedy era um irlandês que migrou para os Estados Unidos ali na metade dos 1800 e casou-se com uma outra imigrante chamada Bridget Murphy. Eles tiveram um filho, Patrick Jr., mas o Patrick pai acabou morrendo muito cedo e deixou essa viúva com seu filho. Ela então foi trabalhar como uma espécie de governanta numa casa de família muito rica, muito importante. Ela não gastava um centavo e conseguiu juntar o dinheiro. Assim que ela juntou o dinheiro, ela abriu uma loja para vender produtos variados. Com 14 anos, o filho já trabalhava com ela. E eles davam duro ao ponto que aos 20 anos, o Patrick Jr. já tinha juntado um dinheiro e abriu um pub irlandês em Boston. Foi um imenso sucesso, ele juntou um bom dinheiro, abriu um segundo bar num hotel chique da cidade e com isso conseguiu colocar o seu filho, Joseph, em Harvard, o que era muito importante na época. Chegando lá, Joseph, que tinha uma personalidade forte, começou a ter problemas, porque ele era irlandês e católico, uma combinação trágica para um lugar onde toda a elite era protestante e inglesa. E os pais educavam seus filhos dizendo que os irlandeses deviam trabalhar em estábulos. O Joseph, então, não conseguiu entrar para as principais fraternidades, muitas festas não era convidado, e ele decidiu que ele ia ficar milionário e mostrar para essas pessoas quem ele era. E foi o que ele fez. Saindo da faculdade, ele trabalhou e se envolveu com todos os negócios possíveis. Ele se envolveu em operações na bolsa, que daria para chamar no mínimo de imorais. Ele vendeu uísque durante a lei seca. Enfim, se envolveu com filmes. De tudo ele fez a ponto de ficar muito, mas muito rico. Ele era, nos anos 30, tranquilamente o irlandês católico mais rico dos Estados Unidos. Ele casa-se então com a filha do prefeito de Boston, Rosie Fitzgerald, e juntos vão ter 9 filhos. O segundo filho, John Fitzgerald Kennedy, que ganhou o apelido de Jack desde pequeno. Seu irmão mais velho era o Joseph Jr., e os seus pais, desde a infância, diziam que o Joseph Jr. seria presidente dos Estados Unidos. O presidente Roosevelt ficou muito impressionado com aquele empresário carismático que fazia muitas coisas e o convidou para ser embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra, que, claro, Joseph aceitou imediatamente. Com isso, foi morar lá com sua família. Morando na Inglaterra, sendo embaixador dos Estados Unidos, eles acabavam participando de eventos da realeza britânica, o que fez com que as crianças tivessem que aprender toda a etiqueta necessária para isso. Isso fez com que aquela família, que além de tudo era muito bonita, muito charmosa e muito rica, se tornasse uma espécie de realeza americana depois que eles retornam. O Joe e o Jack, por terem idades próximas, foram fazer o colegial, o college, numa escola em Connecticut. O Joe era o cara, jogava na equipe de futebol americano, era assediado pelas meninas, tirava notas excelentes, enfim, era o sucesso. E já o Jack tinha dificuldade nas notas, não estava nem aí para coisa nenhuma, tinha uns amigos com quem eles aprontavam na escola. Teve um momento até que o pai foi chamado e o diretor da escola queria expulsar o John e o pai teve que mostrar quem ele era, sabe com quem você está falando, garantiu que o John permanecesse e o John pôde continuar no colégio. Numa partida de futebol americano evidentemente, o John Kennedy acaba sofrendo um choque muito violento, quebra costelas, enfim. Tem sérios problemas nas costas, vai para o hospital, precisa ficar no hospital alguns meses, passa por cirurgias e sai do hospital com sequelas. Ele vai ter essa dor nas costas terrível pelo resto da vida. Ele não falava muito disso, mas precisava tomar analgésicos, enfim, foi um problema que a partir daí vai acompanhar a sua vida. Terminado o colégio, seu pai quer que ele vá para Harvard, obviamente, quer que os filhos vão para Harvard. E o John Kennedy, então, se inscreve. Ele queria estudar história, que é o que ele gostava mais, e ser escritor. Mas o pai exige que ele vá estudar ciências políticas e direito. O John, nessa época, já tinha se tornado um bonitão e um homem, em inglês se usa a expressão ladies man, ou seja, um cara que gostava de paquerar e de namorar belas mulheres. Ao mesmo tempo,
O pai continuava morando na Inglaterra como embaixador e eles trocavam muitas informações. Na faculdade, o John escreve um livro, Por que a Inglaterra Dorme?, onde ele criticava a atitude da Inglaterra de não se preparar para a guerra que era inevitável. O livro vai fazer um sucesso enorme, vai ser muito vendido e vai tornar John Kennedy uma referência como um homem que entende de política. Em paralelo, seu pai, na Inglaterra, embaixador dos Estados Unidos, dá uma entrevista onde ele diz que está à disposição para ir conversar com Hitler e fazer um acordo. Ele é acusado de ter simpatias pelo nazismo, pega muito mal essa entrevista, começam a crescer muito essas críticas, o que hoje em dia seria um cancelamento, e ele é obrigado a se demitir da embaixada e retornar para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, ele decide que os 2 filhos têm que se alistar na Marinha. Ao fazer o exame médico, evidentemente que o John Kennedy não passa, por causa dos seus problemas nas costas. O pai, imediatamente, vai até o posto médico, onde o filho tinha sido examinado, suborna o médico e John Kennedy, então, é aprovado para ser oficial da Marinha. O Joseph vai para a Europa, para as batalhas na Europa, e o John vai ser comandante de um pequeno navio no Pacífico Sul. Esse navio, que o John Kennedy era o capitão, é atacado por um navio japonês e afunda. O navio afundando, o John Kennedy vai ficar durante 3 horas nadando para recolher os sobreviventes que ele consegue, para colocar num pequeno bote que tinha e vai conseguir levá-los até uma ilha ali perto, era próximo das Ilhas Salomão. Pouco depois eles são resgatados e o Kennedy então volta para os Estados Unidos, recebido como um herói, recebe uma grande condecoração. A família então organiza uma festa para celebrar John Kennedy, esse herói da guerra. O irmão Joseph retorna da Europa para participar disso, mas ele que estava na Europa não tinha tido nenhuma chance de se destacar. Então, ao voltar para a Europa, aceita uma missão muito arriscada e seu avião acaba explodindo e ele morre aos 29 anos. Com a morte do filho mais velho, depois de se recuperar desse trauma, o velho Joseph decide então que é John Kennedy que vai ser o presidente dos Estados Unidos. Coloca o filho na política e vai se dedicar de corpo e alma a fazer de seu filho um político de destaque. John vai para a Câmara dos Deputados, se elege mais de uma vez, é eleito para o Senado por Massachusetts, é o primeiro senador católico eleito por aquele estado e aí, em 1960, ganha a convenção para ser o candidato democrata aos Estados Unidos. Ganha de Lyndon Johnson, que era um político super tradicional e que acaba aceitando ser o vice de Kennedy na chapa. Aqui, preciso voltar um pouquinho na vida pessoal. John Kennedy, evidentemente, na carreira política, precisava ter uma esposa. E precisava ter uma esposa que tivesse um sobrenome, que fosse das famílias tradicionais e que também tivesse um perfil para ser a futura primeira-dama. A escolhida é Jacqueline Bouvier, uma mulher muito bonita, muito charmosa, uma típica socialite, de 2 famílias, inclusive, tradicionais, que já não estavam tão bem assim financeiramente, mas que tinha sido criada para um papel desses. É o casal 20 dos anos 50 nos Estados Unidos. Eles aparecem nas revistas, enfim, um casal sempre muito charmoso, bem vestido, atraente, embora na vida privada o Kennedy fosse um mulherengo absolutamente incontrolável. Ele era efetivamente um priápico. Tinha inúmeras amantes, casos, enfim. A Jacqueline até sabia, mas deixava para lá, porque tinha assumido esse papel de esposa desse político que tinha muita possibilidade de sucesso. Pois bem, voltando aos anos 60, com apenas 43 anos, esse jovem político é o candidato democrata para as eleições. Vai ser uma eleição marcante, de certa maneira é a primeira eleição onde a televisão tem um papel importante. Aconteceram debates entre o Kennedy e o Nixon, um deles em particular, que muitos especialistas consideram que foi fundamental para a vitória do Kennedy, aonde ele mantém o tempo todo muita calma e o Nixon fica nervoso, sua. Enfim, tem estudos sobre isso. Fato é que, por uma pequena margem, Kennedy é eleito presidente dos Estados Unidos. Logo no início do seu mandato, em janeiro de 1961, acontece a invasão da Baía dos Porcos. Um grupo de militares americanos e também de cubanos que tinham fugido de Cuba por causa da Revolução, decidem invadir para depor Fidel Castro. Não foi uma iniciativa do Kennedy de forma nenhuma, isso já estava sendo preparado no governo anterior. Ele foi pego de surpresa, realmente não disse não, aconteceu. Essa invasão foi uma catástrofe, a maior parte dos invasores foi morta e alguns americanos foram feitos prisioneiros. Kennedy acaba fazendo um acordo com Fidel Castro e doa um valor muito elevado em alimentos e mesmo em dinheiro para libertar esses soldados. E fica esse mal-estar entre Fidel Castro e John Kennedy. Uma outra marca foi que ele nomeou seu irmão, Robert Bob Kennedy, como procurador-geral dos Estados Unidos, que tinha 35 anos.
Bob tinha uma personalidade muito diferente de John. John era esse cara, o amigão. E Bob era um cara levava tudo muito a sério. E ele vai começar a fazer uma série de ações da justiça contra mafiosos importantes nos Estados Unidos. Em outubro de 62, outro episódio marcante da gestão Kennedy foi a crise dos mísseis soviéticos em Cuba. No dia 14 de outubro, um avião espião conseguiu sobrevoar Cuba e fotografou 30 e poucos silos para a colocação de mísseis. Logo depois conseguiu novamente voar e eles viram que haviam mísseis, inclusive, já sendo colocados nesses silos. No dia 16, o Kennedy foi informado, entrou em contato com o ministro das Relações Exteriores da União Soviética, disse que aquilo não podia continuar, o soviético fez que não era com ele, e no dia 22, Kennedy decide ir à televisão e faz um pronunciamento à população americana, dizendo que haviam esses mísseis em Cuba, que isso era inadmissível e que ele ia tomar providências. A primeira providência foi o bloqueio naval de Cuba. Diversos navios de guerra americanos são encaminhados para a região para fazer esse bloqueio. No dia 25, a ONU se reúne e decide que tem que haver uma pacificação, que os Estados Unidos têm que retirar os seus navios. Kennedy diz que não vai retirar os navios de forma nenhuma e mais, que os seus navios estão autorizados a disparar contra navios soviéticos que estejam chegando em Cuba. O que, aliás, estava acontecendo. Khrushchev tinha blefado, estava enviando novos navios, os radares já tinham visto essa informação, mas no dia 26, Khrushchev, então, decide recuar e manda seus navios retornarem. Kennedy sai do episódio, obviamente, muito fortalecido junto à opinião pública, afinal de contas ele tinha sido firme, intransigente e tinha feito a União Soviética recuar. Existem várias histórias sobre isso, uma delas bastante verossímil diz que o Kennedy fez um acordo com o Khrushchev, pelo qual o Khrushchev retirava os mísseis e Kennedy prometia que não iria mandar matar Fidel Castro durante seu governo. Verdade ou não, o fato é que nunca mais, claramente, houve uma tentativa de matar Fidel Castro e a União Soviética retirou os seus mísseis. Em 1963, os soviéticos construíram o odioso Muro de Berlim, que dividiu a cidade e dividiu, de certa maneira, o mundo. Foi a consolidação da Guerra Fria. Esse muro separou uma cidade, muita gente não sabe, né? Tem um vídeo sobre o Muro de Berlim aqui no meu canal, que eu sugiro que vocês assistam. Mas o fato é que você então tinha uma cidade livre e uma cidade onde as pessoas não podiam mais cruzar para o outro lado. Kennedy então decide fazer uma visita a Berlim para manifestar sua solidariedade aos alemães e aos berlinenses. E é lá que ele vai dizer uma frase muito famosa, que a democracia podia ter muitos problemas, mas nós nunca tínhamos construído um muro para impedir que nossos habitantes mudassem de país. E ele diz em alemão, Ich bin ein Berliner, que quer dizer eu sou um berlinense, que foi a maneira dele dizer que era solidário a todos os berlinenses. Ele foi imensamente aplaudido, foi a maior reunião de pessoas em Berlim Ocidental desde o final da guerra, tornou Kennedy um ídolo na Alemanha, enfim, e ele retorna então para os Estados Unidos. No dia 22 de novembro de 63, ele pousa em Dallas para esse encontro no Texas, ele já estava iniciando os preparativos para sua campanha para o próximo ano, ele é recebido pelo governador, uma limusine, um Lincoln Continental, tinham retirado a capota desse carro especialmente, o carro tinha sido adaptado, tinha 3 fileiras de bancos, ele está sentado no banco de trás com a sua esposa Jaqueline, na frente está o governador e sua esposa, e mais na frente o motorista e um segurança. São vários carros, essa comitiva que vai desfilando pela cidade, numa velocidade ali de 40 km por hora, muita gente acenando, Kennedy acenando, até que ao passar na frente do depósito de livros, são ouvidos 3 tiros e o presidente Kennedy foi atingido. O governador que estava sentado à frente de Kennedy também é atingido, o carro parte em disparada para o hospital, mas quando ele chega não havia muito o que fazer, os médicos tentam cuidar. O segundo tiro havia sido na cabeça de Kennedy, pouco tempo depois é declarado morto. O governador, mesmo com vários tiros, consegue sobreviver. Assume pouco depois Lyndon Johnson, vice-presidente dos Estados Unidos, que retorna para Washington e determina que sejam feitas investigações. Em paralelo, menos de 1 hora depois do atentado, já haviam pistas. Um homem que estava na plateia tinha dito que tinha ouvido tiros disparados de uma certa janela que ficava no tal depósito de livros. A polícia vai lá e encontra 3 cartuchos num andar onde vários livros tinham sido mudados de lugar e que poderiam servir, inclusive, como apoio para uma arma. Vão perguntar para os funcionários e está faltando um funcionário. Todos os outros estão lá. Lee Oswald.
um homem que era suspeito de simpatias pelo comunismo, que já estava sendo inclusive monitorado pelo serviço secreto americano. A polícia vai atrás, consegue encontrá-lo num local, ele tenta reagir, é preso, levado para a cadeia. 2 dias depois, Lee Oswald estava para ser transferido da delegacia para o tribunal, onde ele faria o seu depoimento oficial. Um carro especial, protegido, já estava na entrada da delegacia para que Lee Oswald entrasse. Ele vem sendo trazido com 2 policiais ao seu lado, transmissão ao vivo pela televisão, quando um homem chamado Jack Ruby entra pelo caminho, dispara 2 tiros em Lee Oswald, que morre, e Jack Ruby é feito prisioneiro. Jack Ruby era um dono de uma boate, um homem que ninguém sabe muito bem por quê tinha cometido aquele crime. Ele é preso e vai dizer que não sabe o que aconteceu, que ele só se lembra de estar preso no chão, perguntando o que tinha acontecido, diz que não sabe, que nem se lembra de ter matado Lee Oswald. Ele fica nessa cela por algumas semanas e recebe a visita de um médico que o declara insano. Realmente, Jack Ruby não fala mais coisa com coisa, logo vai ficar gravemente doente de câncer e morre pouco tempo depois. É um dos mistérios dessa história. O presidente Lyndon Johnson determina uma investigação que ficou conhecida como Investigação Warren. 1 ano depois, 800 páginas de investigação são entregues e a conclusão da comissão é de que Lee Oswald tinha agido sozinho mesmo e decidido matar o presidente porque ele tinha algum tipo de desequilíbrio e tinha raiva do presidente. E Jack Ruby teria matado Lee Oswald porque ele estava muito chateado que a primeira-dama tinha ficado viúva, estava triste, ele era um fã da primeira-dama, e essas são as conclusões oficiais. Bom, todo mundo já ouviu falar que pouca gente acredita nisso. Uma das principais questões, e aqui eu vou passar para vocês, é uma cena forte, portanto, se você não gosta de cenas fortes, não olhe, mas enfim, a famosa cena, né, foi filmado por um morador, o momento em que Kennedy recebe os tiros. E você vai ver que o primeiro tiro provavelmente veio por trás, porque ele coloca uma mão na garganta e vai um pouco para frente. Mas o segundo tiro claramente vem da frente. A cabeça de Kennedy se move para trás. É o tiro fatal, inclusive. Outra coisa é que foram encontradas 3 balas. Kennedy teria recebido 2 tiros e o governador também 2 tiros. E uma dessas balas teria atravessado o corpo de Kennedy, o corpo do governador, e estava intacta. Uma das teorias, inclusive a teoria da bala mágica, é de que esta bala, na verdade, foi colocada posteriormente na cena do crime e ela não poderia ter passado por 2 corpos e não ter se danificado. Uma das teses mais colocadas também é de que havia um segundo atirador, que estaria num gramado à frente do carro, um pouquinho inclinado. E esse seria o atirador que teria dado esse tiro fatal em Kennedy, que aparentemente foi dado pela frente. De novo, estou aqui só colocando para vocês algumas das teses que são colocadas. Se você tiver mais curiosidade, são centenas de livros, centenas de filmes, centenas de vídeos. No YouTube você encontra muitas dessas imagens. A gente está aqui colocando para vocês algumas para ilustrar aqui o nosso vídeo. Uma outra curiosidade, e que alimenta muito essas dúvidas, é a quantidade de pessoas envolvidas que morreram misteriosamente. Várias testemunhas que se apresentaram para falar sobre o que tinham visto tiveram mortes estranhas. Um jornalista de nome Hunter, que teve a possibilidade de conversar com o Jack Ruby na cela ainda e que escreveu um livro falando do assunto e que estava investigando, em abril de 65, estava numa delegacia fazendo uma entrevista, quando de repente uma arma disparou e ele levou um tiro fatal e morreu. Essa arma tinha disparado da mão de um policial que disse que não sabia como a arma tinha disparado. Uma outra jornalista, Dorothy Kilgeffen, também tinha entrevistado o Jack Ruby, permanecia fazendo uma série de investigações, tinha dito para alguns amigos que nos próximos 5 dias ela iria quebrar o mistério que envolvia a morte de Kennedy, e aí foi encontrada morta no seu apartamento, aparentemente de uma overdose. Só que assim, ela estava num quarto que ela não costumava usar, era um quarto de hóspedes, ela estava com um livro ao lado dela, que os amigos sabiam que ela já tinha lido, os óculos de leitura, porque ela sem óculos não conseguia ler, estava em outro quarto, enfim, situação também bastante estranha, mas o mais estranho é que ela tinha esse livro que ela estava preparando, que ela tinha entregue para uma amiga, que ela tinha muita confiança para dar uma olhada. E no dia seguinte, eles foram na casa dessa amiga para pegar o livro e poder ver o que ela tinha escrito. A amiga tinha morrido de derrame cerebral e ninguém achou as notas e nem os rascunhos do livro. Enfim, são muitas as histórias, são muitas as teorias, mas que é muito esquisito, é muito esquisito. O maior candidato
a ter sido o articulador desse crime era o diretor da CIA na época, Alan Dulles, que realmente atrapalhou muito as investigações da Comissão Warren, manipulou muitas coisas, inquestionavelmente. A coisa da bala perfeita que estava no carro é muito estranha. Quem mais teria tido acesso ao carro? Existe a suspeita de que mafiosos teriam se aliado à CIA para liquidar Kennedy, porque o seu irmão, Robert, estava realmente atrapalhando os negócios da máfia. Havia a suspeita de serem os cubanos emigrados para os Estados Unidos, que estavam com muita raiva porque o Kennedy tinha desistido de atacar o Fidel Castro. Tem a visão também de que teria sido a indústria do armamento que estaria por trás, porque Kennedy já tinha dito que não tinha interesse em participar na Guerra do Vietnã, provavelmente não teria participado da forma que os Estados Unidos acabaram participando após a sua morte. Enfim, são muitos candidatos dos interesses que Kennedy havia antagonizado. Fica esse mistério e eu sempre falo com meus amigos, né? Se aconteceu realmente uma trama, alguém podia ter contado e deixado uma cartinha contando a sua participação. Eu vou aqui sugerir 2 filmes que não são do Kennedy, mas que são filmes dos anos 70 e que tem muito esse clima da teoria da conspiração, são muito inteligentes, são muito bem feitos. Um é A Trama, com Warren Beatty, e o outro é I como Ícaro, com Yves Montand. São 2 filmes dos anos 70 que também têm assassinato de um político e que claramente beberam no assassinato do Kennedy e constroem as suas teorias. Grandes filmes também. Fica aqui para você. John Kennedy foi o segundo presidente mais jovem dos Estados Unidos, o primeiro presidente católico dos Estados Unidos, um homem que realmente mudou a importância de um presidente nos Estados Unidos. Todo mundo sabia desse presidente, tinha opinião sobre ele, a maior parte favorável, tornou os Estados Unidos mais conhecidos no mundo de maneira favorável e que, infelizmente, teve sua vida terminada ainda muito jovem. As teorias ficam, divirta-se com a sua.